Boa noite, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Como a gente tem aquele probleminha com o Zoom, e aí algumas pessoas, né, querem, outras não. Na realidade, eu particularmente prefiro trabalhar com o Zoom. Para mim ele é uma ferramenta perfeita. Algumas pessoas passaram aqui no meu privado algumas ferramentas, mas infelizmente o meu computador ele não está captando áudio. Então eu acabo tendo um pouco de dificuldade para poder trabalhar com outros aplicativos. O Zoom me dava a oportunidade de espelhar. Mas hoje vamos ver aqui uma outra técnica. E eu espero que vocês gostem, vocês acompanhem. O importante é ter esse momento de aprendizado. E aí eu vou estar disponibilizando lá no YouTube. E vai ficar lá, na hora que você quiser, dar uma olhada, dar uma estudada, fica lá à disposição, tá ok? Espero que todos estejam bem, cuidem-se, né? Estamos aí no furacão da epidemia, mas vamos passar por isso. Pessoal, na aula passada eu passei para vocês um exercício. Esse exercício ele é exatamente para poder a gente estar verificando as questões práticas, né? Ver a teoria e ver um pouco da prática. Muitas pessoas fizeram, alguns ainda estão por fazer, ainda está aberto. Façam, que é uma maneira da gente poder praticar essa teoria. E aí a gente tem expectativa nas organizações em relação às pessoas. Olha bem, a expectativa das organizações em relação às pessoas é uma pergunta que você precisa ter em mente, né? O que a organização ela gera de expectativa com relação às pessoas? Isso vai variar muito de empresa para empresa. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que nem todas as empresas elas vão ter as mesmas variáveis de expectativas em relação às pessoas, seja cliente, seja colaborador. Para vocês poderem ter uma visão melhor, existem empresas que ela luta para ganhar um cliente, né? Já tem empresas que não têm essa preocupação, ela sabe que o cliente dela é um cliente passageiro, ele nunca mais vai passar ali. E aí você tinha antigamente empresas nesse perfil que realmente elas não buscavam essa preocupação. Hoje, porém, isso já mudou um pouco, porque como você tem as ferramentas sociais, onde as pessoas buscam conhecer um determinado ambiente, aonde ela vai ali passar, mesmo que seja só uma única vez ou poucos dias. Então, esses ambientes virtuais, esses ambientes sociais, eles fazem com que as pessoas digam. Então, de repente, você está num restaurante e o restaurante ele tem como foco, o cliente dele é um cliente passageiro. O que é isso? É um cliente que não vai ter fidelização, ele não vai ser fiel, até mesmo porque ele ali é um transeunte, ele só está ali de passagem. Então, essa empresa ela sabe que os clientes dela não são clientes que vão buscar uma determinada fidelização. Porém, esse cliente que não busca a fidelização, ele pode colocar em algum local, seja ele em qualquer local de rede social, ele colocou que não gostou do atendimento. E aí você que está viajando para aquele local não vai para esse ambiente, coisa que antigamente não existia. Então você observa bem que as empresas elas têm expectativas diferentes. Eu estou dando um exemplo aqui com relação ao cliente, mas com relação ao colaborador, mesma coisa. Eu posso ter uma empresa que ela tem como expectativa em relação ao seu colaborador empenho. Já outro não quer tanto empenho, quer muito mais resultado de qualquer maneira. Já tem empresa que quer que o seu colaborador ele seja parceiro. Já outros não, eu não quero parceria com o colaborador, eu quero só que ele faça. Então é importante que você entenda quais são as variáveis que estão ali tangenciando a empresa com relação
não é um sentimento, é o que a empresa como organismo ela espera, ela quer criar com os seus colaboradores. E aí você tem foco na missão organizacional, foco na visão do futuro da organização, foco do cliente, foco em metas e resultados, foco em melhoria e desenvolvimento contínuo, foco no trabalho participativo em equipe, comprometimento e dedicação, talento, habilidade, aprendizado, ética e responsabilidade. Observe bem que nós temos aí, foi apresentado várias variáveis. Dentro dessas variáveis você precisa entender qual dessas é a que realmente a empresa ela quer. Então, de repente, eu tenho a minha empresa ela está buscando as expectativas delas organizacionais relacionadas às pessoas que fazem parte dessa organização, de repente seja ter foco na missão. O que é o foco na missão? Todos os colaboradores eles compreenderem qual é a missão da empresa e trabalharem tal qual essa missão. Então, vamos imaginar que o foco da minha empresa seja cuidar das pessoas como se fossem da minha família. Então eu já sei que é uma empresa que busca cuidados. Se ele está dizendo que é cuidar como se fosse da minha família, você não pega uma pessoa da tua família e taca na parede. O cara vem perguntar bom dia, tu dá um tapa no pé da orelha dele. Né? Você cuida com o maior carinho, com a maior delicadeza. Principalmente foi em momento frágil, onde a pessoa está em estado de vulnerabilidade. Então, se eu tenho uma empresa que ela tem como missão algo nesse estilo, então eu preciso compreender isso. Eu busco colaboradores que compreendam isso e tenham condições de praticar isso, porque ainda tem um detalhe. Pessoal, essa história de que todo mundo faz qualquer tipo de coisa, isso é história de carochinha, isso é história de quem quer arrumar emprego antigamente, porque hoje com esses processos seletivos fica muito mais difícil da pessoa não se encaixar aonde ela tem aptidão. Então assim, muita gente pensa, vamos imaginar aqui, né, o trabalho que quando você não tem emprego, você acha que pode ser vendedor. Pessoal, não é todo mundo que nasce para ser vendedor. Principalmente hoje, onde as empresas esperam de um vendedor, rapaz, conhecimento, habilidade, flexibilidade, né? Então existem muitas variáveis de um vendedor. Todo mundo conhece que pode ser vendedor. Não é bem assim. Eu vou ser garçom, porque garçom é só carregar uma bandeja. Não é bem assim. Você precisa compreender que o garçom não é só carregar a bandeja. Ele tem contato com o cliente, ele precisa esperar o cliente dele é um cliente complicado, é um cliente que está com fome, ou é um cliente que está ali para beber, e aí folia, né? E não é todo mundo que está aguentando piada, é aquele cliente que não tem educação. Então você tem uma série de variáveis. Então não é todo mundo que tem as habilidades e de repente o filho, ou de repente os dons, que você pode denominar do jeito que você quiser. Não é todo mundo que tem isso. Então você precisa, dentro dessas variáveis, dentro dessa expectativa do comportamento organizacional, você precisa, dentro dessas habilidades, estar com o foco nisso. Pessoal, claro, evidente que sempre na teoria, do jeito que a gente fala, é uma coisa romântica, é fácil, né? Na teoria é extremamente difícil, né? Então assim, eu mesmo, como gestor, erro muito, né? Por quê? Porque às vezes você contrata uma pessoa que não tem habilidade e às vezes no decorrer você se engana. Não, sim, não é tão fácil. Você pegar uma equipe, formar uma equipe onde essa equipe ela consiga alcançar a expectativa da organização, em primeiro lugar, você ter muito bem definido quais são as expectativas da organização. Depois é que você vai buscar realmente enquadrar essas pessoas nisso. E ainda tem um detalhe que talvez não seja o seu controle, que foi o quê? A seleção dessas pessoas. Então, você tem uma série de variáveis que precisa ser visto nisso. Por exemplo, foco na melhoria e desenvolvimento contínuo. Pessoal, não é todo mundo que gosta de aprender. E aí? Você tem um leque de pessoas que não gostam, não buscam conhecimento. Então, se a minha empresa ela tem essa, você precisa estar atento a isso. E de repente, se você tem alguém na tua equipe que não está com essa característica, babau. Tira da empresa, ou paga ali, conversa com essa pessoa, olha, você infelizmente não está gerando as expectativas da empresa.
Então, dentro desta visão, vocês precisam entender qual é a expectativa que a empresa ela espera. Detalhe, como a gente fala de comportamento organizacional, eu preciso entender que o cliente ele é um gerador de comportamento da empresa. Né? Ele é um gerador. Então, eu preciso também entender qual é a minha expectativa com relação ao cliente. Até para eu poder montar a minha estratégia com relação aos meus colaboradores. E aí você tem o ambiente interno e o ambiente externo da organização. Como a gente já viu, eu já falei disso aqui, né? Ambiente interno é tudo aquilo, né, que ocorre dentro da organização, e o ambiente externo é tudo aquilo que ocorre fora da organização, mas que influencia poderosamente em seu processo organizacional. Então, a gente pode até, quando vocês vão falar, porque eu estou falando aqui de ambiente interno e ambiente externo, não confundam com macro, o macro ambiente e micro ambiente. Então, o ambiente interno, né, é tudo aquilo que ocorre dentro da organização. Eu tenho o controle geral disso. Porém, o ambiente externo pode ser que você não tenha o controle. Então, eu preciso entender quais são essas variáveis que estão externo à empresa e que vão causar algum tipo de influência neste comportamento organizacional. Uma coisa bem simples, algo que está externo à empresa. Esse momento de epidemia. Esse momento de epidemia é algo externo à empresa, né, aonde as pessoas estão sofrendo de alguma forma problemas, e eu preciso entender até que ponto isso vai impactar dentro da minha organização. E não só isso, vários outros. Então você de repente tem criminalidade. Então eu tenho a criminalidade no bairro aonde a empresa ela está. Pessoal, para quem trabalha esse percurso da empresa até o ponto do ônibus, é extremamente conflitante, é extremamente se torna a ser cruel. Por quê? Porque você é obrigado, você não tem como dizer não vou, porque você precisa trabalhar. E aí você está num local perigoso, isso já gera estresse, isso gera medo, isso gera aflição. Então você começa a ter isso aí. Para vocês poderem ter uma ideia, muitos, né, dizem assim: Alexandre, você é extremamente flexível com relação ao horário. Pessoal, eu sou flexível com relação ao horário porque eu me coloco no fator social de entender o que passa na vida de vocês. Se você está mentindo ou não, é um problema seu, né? Mas eu me coloco socialmente nesse seu local. Então o que é que eu imagino? Quando você chega para mim e diz assim: professor, eu preciso sair mais cedo porque eu moro numa zona de risco, poxa vida, eu preciso ser solidário com isso. E eu vejo às vezes a aflição de algumas pessoas. A mesmo jeito como eu tenho algumas, principalmente as meninas, que dizem: professor, eu quero sair mais cedo porque aonde eu desço é extremamente perigoso. Então, assim, agora você imagina isso na hora que você sai do seu trabalho. Então, isso é um gerador. Então, esse ambiente externo, entender tudo aquilo que ocorre fora da empresa, é isso aí. Você estar entendendo isso. E aí, o que você faz como gestor? Você deve estar se perguntando assim: Alexandre, como é que eu posso melhorar isso? Realmente vai ter algumas coisas que você não tem como fazer. Mas você pode bolar estratégias. O que é bolar estratégia? De repente, você colocar aqui algo novamente romântico de se falar. Mas pode ser uma estratégia que dentro da sua empresa, você como gestor, você consiga. Eu já vi pessoas se dando bem com isso. Fazer um rodízio e os rapazes, sempre vai um rapaz acompanhando as moças até o ponto do ônibus aonde existe uma determinada periculosidade. Eu já vi medidas de empresas que estão em zona de risco, aonde eles fazem isso. Isso tira o risco de ser assaltado? Não, mas dá uma determinada segurança, mostra que a empresa ela está preocupada. Isso conforta o colaborador, isso causa um efeito positivo. Esse efeito positivo ele é somado a uma série de variáveis, e uma delas é a satisfação intrínseca. Essa satisfação intrínseca ela gera automaticamente uma determinada tranquilização,
Isso vai causar o quê? Uma produtividade melhor. Por quê? Porque a pessoa sabe que ao sair, existe alguém que vai acompanhar ela até o ponto onde vai ficar ali com ela. Pessoal, só isso já dá uma tranquilidade. Agora, claro, estamos falando aqui de um romantismo administrativo. Você precisa realmente ter força, ter condições, ter pessoas que possam fazer isso aí. Então isso vai depender muito de como você administra a sua empresa, como você administra a sua equipe, como você administra o seu setor e por aí vai. Então, isso tem muito a ver. Porém, pessoal, toda empresa ela tem a cara do seu gestor. Se eu tenho um gestor que ele tem preocupações com as escalas sociais, eu tenho uma empresa que ela busca isso aí. Então, novamente, a empresa ela tem essa cara, ela busca isso aí, mas isso tem muito a ver com o quê? Com o gestor. Se o gestor não está nem aí, o gestor não se preocupa com essas escalas sociais, então ele está pouco se lixando. Então, você começa a buscar tudo isso aí, então verificar essas variáveis. E aí, como a gente está vendo aqui, né, como a gente está observando aqui, a gente vai agora passar para um próximo ponto. E esse próximo ponto é o agente. Agora sim, eu tenho um ambiente geral ou macroeconômico. Agora eu vou falar de macroeconomia. Dentro dessa macroeconomia, que é algo bem interessante, é tudo aquilo, pessoal, que a empresa ela não tem controle. Quando eu falo de ambiente externo e ambiente interno, é eu entender quais são essas variáveis que estão externas e quais são essas variáveis que estão internas. Eu agora estou falando de macroambiente. Macroambiente eu não tenho controle. São todas as variáveis no qual eu não tenho controle. Então, quando eu falo de microambiente, são aquelas que eu tenho controle. Não confunda. Não significa dizer que eu está perto. Micro não é porque está perto, é porque eu tenho um controle. Eu posso ter controle até de situações que estão fora da empresa. Como eu também posso não ter controle de coisas que estão dentro da empresa, de variáveis que fazem parte da empresa. Então, entenda bem, macroeconomia é tudo aquilo que está fora do meu controle. E microeconomia, macroambiente é tudo aquilo que eu não tenho controle. E microambiente é tudo aquilo que eu tenho controle. Desculpa aí, pessoal, porque eu também dou aula de economia e aí acabo confundindo aqui tudo. Deu para entender? Então, você começa a verificar isso aí. E aí, dando continuidade aqui ao nosso slide, a gente tem, este é o ambiente maior em que estão localizadas as demais organizações, podendo ser vastos e comum a todas as organizações. Esse ambiente é constituído de quê? Das seguintes variáveis, que é o quê? Variável econômica, variável tecnologia, variáveis culturais, variáveis legais, variável política e variável o quê? Demográficas. E aí eu tenho um ambiente específico ou tarefa. Ambiente específico que proporciona a entrada e saída necessária a uma subsistência e sobrevivência. O ambiente tarefa oferece oportunidades e recursos a organizações, mas por outro lado impõe coação, contingência, desafios e ameaças. O ambiente específico, né, o segmento ambiental mais próximo e imediato de cada organização, também chamado de ambiente o quê? Tarefa ou microambiente, é constituído de fornecedores de entrada, clientes, usuários, concorrentes, órgãos, reguladores. Observe bem que esses caras você não tem o controle, né? Então, observe bem que quando a gente fala aqui de algumas variáveis deste macroambiente, essas variáveis aqui eu não tenho controle. Então, só para você poder ter uma ideia aqui e a gente dar continuidade. Eu não tenho controle sobre a economia. Então, você não tem controle. Tá aí a economia aí, a gente está com problema econômico, está todo mundo preocupado. Por quê? Porque você não tem esse controle. O tecnológico, a empresa, a organização não tem como controlar esse alavancado, né, de novas tecnologias diária. E aí eu já falei para vocês, e hoje, bem engraçado, eu estava conversando com uma pessoa, eu venho sempre falando isso, e muito engraçado que eu converso muito com algumas pessoas bem próximas a mim, e eu tenho falado muito que neste momento vai estar na frente quem conseguir.
sair desse problema macroeconômico com um gap. O que significa dizer esse gap? É a pessoa enxergou uma lacuna. E essa lacuna ela vai ser uma lacuna de sucesso. Então vai ter muita gente aí se dando bem nisso. Então você tem variáveis que você não tem controle, mas você pode enxergar saídas para elas. Então você tem variáveis legais, variáveis políticas, variáveis demográficas e por aí vai. Então, por exemplo, a variável demográfica eu não tenho um controle, mas a Natura percebeu que se aliando à natureza ela ganhar mais. Então você começa a enxergar isso aí. Poxa vida, eu preciso entender essas variáveis. Eu preciso compreender essas variáveis no qual eu não tenho um controle. Aonde é que eu posso, se acontecer alguma coisa, me sobressair? De novo, é um romantismo teórico, mas é um romantismo que funciona, desde que você tenha conhecimento para isso. E aí você tem, o que são esses fornecedores de entrada? São os fornecedores de todos os tipos de recursos que uma organização necessita para trabalhar, matéria-prima, recurso. Pessoal, o fornecedor ele pode ser o teu inimigo. O fornecedor ele pode ser o teu amigo. E o fornecedor pode ser aquele cara que vai quebrar com a tua empresa. Então, cuidado muito com essa relação empresa-fornecedor. Por quê? Porque precisa ser um relacionamento onde ambos busquem o ganho. Porém, você tem algumas coisas. Então vamos imaginar, pessoal, que você trabalha com um produto onde você só tem um fornecedor, você está na mão daquele fornecedor. Se aquele fornecedor decidir não te vender mais, babau, acabou. Então, cuidado, muito cuidado com fornecedores. Fornecedor, ele tem que ser aquela relação estável. Aquela relação tem que ser um casamento, onde todo mundo ganha. Né? Então, e detalhe, cuidado com o divórcio. Cuidado com o divórcio. Então, eu estou falando nessa relação realmente empresa-fornecedor. E aí, Alexandre, quando é que causa um divórcio? Você atrasar com o teu fornecedor ou vice-versa. Ou o teu fornecedor, ele te prometer e você atrasar. E aí é onde você tem estratégia. Primeira coisa que você precisa entender. Você precisa entender o seguinte, que tipo de fornecedor eu vou trabalhar? Quem é o meu fornecedor? E aí existem dois tipos de empresa. Existe a empresa que manda no fornecedor. É a empresa que diz assim, olha, eu tenho o poder de barganha. O que é isso? Eu tenho um poder de compra. Se eu tenho um poder de compra, eu mando em você. Então tem muita empresa que ela tem, mas é uma ou outra. Então vamos pegar aqui e de repente a Pague Menos. A Pague Menos, ela chega para o fornecedor dela e fala assim, doutor, é o seguinte, eu tenho mais de 1000 lojas. Né? E aí, quer me atender? Porque se tu não quiser me atender, eu tenho um bocado, mas eu quero, ó. E ela começa a mandar no mercado. E isso é bem interessante. Se você pegar, pessoal, todo mês eu pego aquele jornalzinho da Pague Menos. Todo mês eu faço isso. Vou lá, pego, dou uma olhada para ver a margem de descontos. E tem uma coisa super legal. Ela consegue baixar preço de custo a alguns produtos. E aí tem um grande detalhe, ela não paga nada. Porque quem paga isso aí é o próprio fornecedor. Então você começa a ver a empresa mandando. A empresa ela chega e diz assim, olha, vou te colocar em 1000 lojas. Vou te colocar na frente de tudo de venda. Para fazer a propaganda do teu produto e tal. Então você começa a ver uma relação. Né? Dentro desse, olha que legal, a empresa ela começando a gerir o que você tem como uma variável macroambiental. Então você pode, agora claro, se você trabalha ou você é gestor de uma empresa de médio, pequeno porte, é claro, evidente que isso aí fica bem mais difícil, você não vai ter condições de barganha, e aí é pelo contrário, quando o fornecedor manda em você, aí você pede desconto, aí o fornecedor chega para você, olha, não dá para praticar esse preço não. Você tem que praticar isso aqui. E aí o cara começa a te dominar. Então você começa a ver esta relação. Pessoal, isso é mercado. Isso é mercado. Quem trabalha no mercado varejista sabe disso. Guerra. E tá na frente quem consegue atravessar a trincheira. E aí você tem clientes, usuários, consumidor. E é uma coisa muito interessante. No marketing a gente começa a entender que o consumidor ele é uma variável manipulável. E é verdade. O consumidor, você manipula o consumidor, desde que você utilize as ferramentas corretas.
E aí você tem clientes usuários, são os consumidores de saída da organização, moderadamente, os clientes são os condicionadores do sucesso da empresa. Claro, pessoal, tem que cativar o cliente. E botem uma coisa na cabeça de vocês, pessoal, ganhar um cliente é difícil, perder ele é extremamente fácil. E eu vou piorar a situação de vocês. Para cada cliente, existem várias outras empresas brigando por esse cliente ao mesmo tempo. Se o cliente ele te escolheu, não joga fora essa oportunidade. Porque você está jogando fora 100%. Quando você perde 100%. Você não perde 50%, você não perde 40%, 70%, você perde 100%. Principalmente hoje. Então entenda bem isso. Antigamente, como você tinha um poder de concorrência menor, você dizia assim, não, mas a concorrência é pouca, ele acaba voltando. Hoje não. Hoje, doutor, você tem aí empresas em todo o Brasil, em todo o mundo, vendendo atrás do mesmo consumidor. Se você quiser nesse exato momento aqui comprar um produto na China, você compra. Claro, vai demorar 3 meses para chegar, 4 meses para chegar, mas chega. Então você tem aqui a oportunidade de fazer negócio, porque você entrega mais rápido, porque o cara está mais próximo de ti e você está perdendo esse cara. Então, essa variável ela é muito interessante para você pensar nisso. São os consumidores de saída da organização, moderadamente. Os clientes são os condicionadores de sucesso da organização. E aí você tem concorrentes. Eita, pessoal, concorrente. E aí a minha primeira pergunta para você. Você sabe o que é um concorrente? E aí nós temos 2 tipos de concorrentes. Nós temos os concorrentes diretos e nós temos os concorrentes indiretos. E eu preciso entender como é que funciona este leque de concorrente direto e concorrente direto. Pessoal, muita gente fala, muita gente diz, mas tem dono de empresa que não sabe quem é o seu concorrente. Ele assimila o seu concorrente como errado. Então, de repente, o cara tem, sei lá, uma loja de sanduíche ali perto. Isso é só um exemplo, né? Uma loja de sanduíche aqui na 3 de maio. E aí ele diz, o meu concorrente é o McDonald's. Pessoal, o McDonald's sabe nem que ele existe, né? Ainda tem esse detalhe, pelo tamanho, mas o cara não é o concorrente. Então, eu preciso entender o que são concorrentes diretos e preciso entender o que são concorrentes indiretos. Vamos primeiro brincar aqui. Quem é o concorrente da C&A? Eu tenho certeza que alguém falou errado. Pessoal, o concorrente da C&A é Riachuelo, Renner. O que mais? Zara? Eu escutei Zara? Não, pessoal. A Zara já não é concorrente nem da C&A, nem da Renner, nem da Riachuelo. Observe bem que a Zara está um patamar acima. Ela é mais styler. Ela já tem uma outra pegada. Ela já tem um público específico no qual ela é tendenciosa. Então você começa a perceber isso aí. Mas vamos para o mais fácil. Ah, vocês falaram aí, né? Marisa, né? Marisa não é concorrente nem da C&A, nem da Riachuelo, nem da Renner. Por quê? Porque a Marisa vem de mulher para mulher. A proposta dela é outra. Vão vendo lá as variáveis. A missão dela é o quê? Vender de mulher para mulher. Ah, mas ela vende roupa para homem. Claro, ela entendeu que quem compra roupa para o homem é a mulher. Mas fica lá no cantinho a roupa para homem. Então você começa a verificar isso aí. Eu preciso entender quem é o meu concorrente direto, é quem tem as mesmas características, quem tem o mesmo perfil e está brigando pelo mesmo público. Então, quem é o concorrente do McDonald's? Não acredito nisso não. Alguém falou Habib's? Pessoal, Habib's não tem nada a ver com o McDonald's. Hã? Girafa? Pelo amor de Deus, pessoal. De novo, concorrente do McDonald's é quem trabalha com a mesma pegada do McDonald's. Quem trabalha com a mesma pegada do McDonald's aqui em Fortaleza? Burger King e o Bob's. Só. Que é o que? Fast food rápido. O McDonald's então tem que estar ali dentro da mesma característica. Aí você tem, de repente, vamos lá, beleza, Alexandre, a Girafa. Beleza. Girafa já tem uma outra pegada, já vende comida, né? Já vende um pratozinho de arroz com feijão. Você senta, você espera. Você tem, de repente, aí, né, alguns aqui daí tem falado o Habib's vende pizza.
McDonald's não vende pizza. Então você começa a ver isso aí. Então esses são os concorrentes diretos. E você tem os concorrentes indiretos. E aí os concorrentes diretos são esses. De repente são substitutos. Então eu tenho o concorrente direto, de repente, do McDonald's. O cara não quer comer o McDonald's, ele quer comer, sei lá. Ele não vai comer uma pizza, né? Mas ele pode buscar um sanduíche paliativo, mais barato. Então, você começa a entender que eu tenho os meus concorrentes diretos, que estão ligados diretamente, e eu tenho aqueles meus concorrentes indiretos, que eles podem ser clientes que vendem produtos substitutos, né? Então, o substituto de um hambúrguer, de repente uma pizza. Então, se eu tenho o cara que paga, sei lá, R$40 por um sanduíche do McDonald's, e custa para ele, né, ele pagar R$100 por uma pizza, já que ele, se para as 3 pessoas ali, se ele for comer ele a namorada, no mínimo ele vai gastar R$60, R$70. Se ele for comer ele, a esposa dele, o filho dele, vai gastar 100. Então você começa dentro desse cálculo, dentro dessas variáveis, a entender quem são ali na redondeza os meus concorrentes indiretos. Esses que podem sim roubar esse meu cliente. Não diretamente, mas indiretamente. Tranquilo? Então, você precisa entender muito bem quem são os teus clientes diretos e quem são os seus concorrentes diretos e quem são os seus concorrentes indiretos. Ok? E aí você tem órgãos reguladores. Isso é teórico, né? Cada órgão está sujeito à ação de várias organizações que proporcionam, regularizam ou fiscalizam as suas atividades. Elas podem ser os sindicatos, associações. E aí, toda vida, pessoal, que você começar a trabalhar, ou você montar uma empresa, veja qual é o sindicato que está tangenciando as normas reguladoras da tua empresa. Até para você se proteger como funcionário e para você se proteger como empreendedor. Então, isso é muito importante. E é uma outra coisa também que as pessoas não fazem. Então, isso gera, então quando você tem um apoio do sindicato, seja você como patrão, seja você como colaborador, e tem uma coisa super interessante. Pessoal, empresa que trabalha buscando esse social, ela manda os funcionários dela ser sindicalizados. E quando você tem uma gestão que ela busca essa parceria com o sindicato, que isso não é tão fácil, mas também não é tão difícil, você gera uma satisfação muito, muito boa. Nós temos exemplos maravilhosos de empresas que são parceiras dos sindicatos e estão aí, né, tendo sucesso e por aí vai, as montadoras de veículos e outras empresas mais. Por exemplo, na nossa área mesmo de professores, as faculdades elas trabalham junto com os sindicatos e você tem parcerias de sucesso. E aí você tem aqui essas variáveis, novamente eu tenho um ambiente geral e um ambiente tarefa, próximo, mais distante, né? E aí a gente tem aqui um casozinho de apoio para vocês darem uma olhada, né? Tentem fazer isso aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ambiente, entrada e saída, né? E aí nós vamos ver organizações como sistema aberto e tudo mais. Tá ok? Pessoal, vai estar disponibilizado esta aula lá no YouTube, tá ok? Eu vou colocar mais um material auxiliar para vocês. Responda ao fórum, porque no fórum você tem como realmente colocar a sua presença. É importante você colocar ali a tua presença no fórum até mesmo para poder a Unip verificar que vocês participaram. Amanhã ou depois você pergunta para você, olha, tá lá, tá no fórum, eu participei, eu estava presente. As avaliações, na minha disciplina eu vou passar um trabalho para vocês, mas também vou estar contando com as participações dos fóruns como ponto de participação, tá certo? Aqueles que não participarem, né, infelizmente não vai alcançar de repente a nota máxima, que é 10. Mas então precisa ir, então dá uma olhadinha, vai lá no fórum, participa lá, já tem o fórum lá para vocês, tá ok? E vai lá e responde. Valeu, pessoal, qualquer coisa me procura no privado, me dá um feedback do que achou da aula e a gente vê o que a gente pode melhorar. Valeu, pessoal, tchau, tchau e até a próxima!